Vamos estudar sobre o conceito da Santíssima Trindade. Aqui nós temos uma figura onde tem Deus Pai, esse senhor de barba branca representando Deus Pai. Ao seu lado está Jesus, o Deus Filho, e sobre suas cabeças está uma pombinha representando o Espírito Santo. Bem, eu creio que quando Jesus disse: "Ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", eu creio no Espírito Santo, eu creio no Pai, eu creio no Filho. Porém, eu não creio que sejam três pessoas distintas. Eu creio que são três manifestações de um mesmo Deus. Eu creio que Deus se manifestou na criação, criando o mundo como Pai. Ele era Espírito. E depois, no Calvário, quando ele veio para nos salvar, ele criou uma carne para poder verter sangue, que um espírito não tem sangue, é claro, e ele criou um corpo imaculado, e esse corpo ele pôde espremer na cruz e derramar seu sangue para nos salvar, e creio que se manifestou como espírito em nosso coração. Mas eu acho um pouco estranho essa questão do Senhor de barba branca sendo o Pai, um Deus separado. Eu queria estudar sobre isso. Nós poderíamos ir primeiro para Gênesis, porque ao conceito da Trindade, eles dizem que a Santíssima Trindade já estava no Velho Testamento. Inclusive lá em Gênesis 1:26, quando Deus diz: "Façamos o homem", e também quando Deus diz, quando Isaías vê Deus em um alto sublime trono, e em Isaías 6, Isaías vê Deus ali no alto sublime trono, e Deus disse: "A quem enviarei, quem há de ir por nós?" E também em Gênesis 11, quando Deus desce para ver a torre de Babel, ele diz: "Desçamos e confundamos." Eles dizem que isso já era as três pessoas que estavam já no Velho Testamento. Agora, eu acho estranho, porque quem escreveu o livro de Gênesis, aqui onde diz "façamos", foi o próprio Moisés. Sabemos que os primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E Moisés não acreditava nessas três pessoas. Eu digo que não acreditava porque os seguidores de Moisés ainda hoje não acreditam, que são os judeus. Os judeus não creem na Santíssima Trindade. Eles creem: "Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, o único Senhor." E a doutrina do judaísmo, ela nunca mudou, ela continua da mesma forma que Moisés deixou. Nós cremos em Cristo, cremos no cristianismo, mas a doutrina de Moisés continua com os judeus, e os judeus não creem nisso. Se Moisés cresce nessas coisas, certamente teria ensinado aos judeus. Então, para mim, eu creio que quando Deus disse "façamos", ou ele estava falando com os anjos, ou era uma simples expressão de se dizer "façamos". Uma pessoa pode dizer "façamos", eu não sei, mas eu só sei que é estranho Moisés ter crido na Santíssima Trindade e não ter ensinado os judeus sobre isso. Agora, a Trindade não pode ter começado de Cristo para cá, porque se ela começou de Cristo para cá, ela não é eterna. E se ela é três deuses distintos, seres divinos, então ela tem que ser eterna e não tem que ter princípio nem fim. Então ela tem que ter existido no tempo de Moisés, se é assim. Mas o problema é que a gente não vê Moisés falar nisso e nem ensinou os judeus sobre isso, né? Os judeus creem em um só Deus e não creem na Trindade. Então, como eu creio que ou era os anjos ou uma simples expressão que foi colocada na Bíblia sobre isso, queria mostrar aqui para vocês em Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. O verso 14, o verso 13 diz: "E a qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?" Primeiro, destra na Bíblia não é mão mesmo, porque a Bíblia diz que
os israelitas, Moisés e os israelitas, viram a destra de Deus despedaçar os egípcios na travessia do Mar Vermelho. Eles viram a mão de Deus despedaçar, e eu tenho certeza que eles não viram a mão mesmo carnal de 5 dedos. Eu creio que eles viram o poder de Deus destruindo os egípcios. Portanto, eu creio que quando Jesus se assentou à destra de Deus, ele se assentou no poder e majestade de Deus. Ele próprio disse: todo poder me é dado. Então, no verso 14 diz: não são porventura eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos são espíritos ministradores. Eu creio que Deus manda e eles fazem, envia recados, como por exemplo a Maria, o anjo veio e ele disse que foi mandado de Deus para fazer aquilo. Quando este anjo também apareceu a Daniel após seus muitos dias de oração, ele disse que foi enviado de Deus para falar aquilo. Deus manda anjos, assim como nós, se temos empregados, fazemos mandados. Eu creio que Deus da mesma forma faz com anjos, até porque há exemplos disso na Bíblia. Então, eu creio que os anjos estavam presentes quando Deus estava fazendo o homem. Eu creio que Deus fazia o homem e por isso Deus disse: façamos o homem falar com os anjos. Jó 38:4 diz assim, Jó 38, versículo 4: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhes pôs a medida, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Então, estrela na Bíblia, eu sei que são anjos, porque a Bíblia diz que Satanás, o dragão, arrastou a terça parte das estrelas do céu e jogou na terra. Eu não creio que a terra suporta a terça parte das estrelas caindo sobre ela, porque tem estrelas que são centenas de vezes maiores do que o tamanho da terra. Então aqui a gente sabe que a guerra que teve no céu foi isso mesmo. Satanás arrastou a terça parte dos anjos e jogou na terra, e por isso eu creio que essas estrelas da alva que juntas alegremente cantavam eram os anjos que rejubilavam quando Deus fazia todas as coisas, inclusive o homem. Por isso é sim provável que Deus tenha falado com os anjos. E também Isaías 6, ali a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado sobre não 3 tronos, mas um alto e sublime trono. E também São João, no Apocalipse 4, subiu ao céu e viu um assentado sobre o trono. Viu um trono e um assentado sobre o trono. E Isaías viu um trono e viu Deus no seu alto sublime trono. E ele estava também a casa, o templo cheio de querubins. Então é provável mesmo que Deus tenha falado com os querubins: a quem enviarei, quem há de ir por nós. São João capítulo 1, São João capítulo 1, versículo 1, quero mostrar que esse Jesus é Deus. Mas primeiramente quero ler Timóteo, 1 Timóteo 3,16, que este aqui é a chave da coisa. Eu vejo que diz: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Veja bem, não o mistério da trindade, mas fala piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Quer dizer, esse Deus, ele foi o seguinte: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade, ou seja, da misericórdia de Deus. Deus se manifestou em carne, quer dizer, esse Deus que era Espírito. Deus é Espírito, importa seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esse Deus que é Espírito foi justificado no Espírito, visto. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Quer dizer, ele veio da glória e voltou. Ele era Deus, ele veio ao mundo, se tornou carne e voltou novamente para a glória. E assim eu creio que quando ele se manifestou na terra era Deus Filho, mas não outro Deus, o mesmo Deus em uma manifestação de Filho. São João capítulo 1, no verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo significa palavra, embora que João Ferreira de Almeida tenha colocado verbo,
Sabemos que as outras Bíblias, as Bíblias inglesas diz in the beginning was the word, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quer dizer, ele era no princípio a palavra, e a palavra estava com Deus, e diz que essa palavra era Deus. Então, no princípio, Jesus era Deus, Espírito, e esse Deus estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, diz que ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, inclusive o homem, claro, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Em João capítulo 1, versículo 14 diz: e o Verbo, esse Verbo, essa palavra, se fez carne. É isso que a Bíblia diz. E habitou entre nós. Então Jesus, no princípio, no início, ele era Deus Espírito. Ele era o Pai em forma de Espírito. E o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, veja bem, em Colossenses 2:9 diz assim: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui eu tenho uma figura que representa o conceito da Santíssima Trindade. Eu queria que você visse esta figura. Ela mostra o seguinte: ela mostra Deus aqui no meio. Isso aqui para eles é Deus, essa explosão. Aqui neste canto está o Filho, aqui o Espírito Santo, e em cima está o Pai. Agora, neste caso, não é a divindade, isso aqui, esse Deus é a divindade. Não é a divindade que está em Jesus, mas Jesus está na divindade. E a Bíblia diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente, quer dizer, não é que ele faz parte dessa divindade, mas essa divindade está corporalmente nele. Agora, Judas, eu quero mostrar para vocês como os apóstolos criam que Jesus era Deus. Judas 1, versículo 4 diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Quer dizer, eles negam quem? A Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ele está dizendo que Jesus é Deus único e dominador. Então Judas cria nisto, que Jesus era Deus. Em São João 20:27 encontramos aqui a passagem que diz: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé dizendo que Jesus era Senhor dele e Deus dele. São João 14:6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, veja bem, a palavra não diz ninguém vai, mas ninguém vem. É bem diferente de vai. Dizer vai dá a impressão que é uma outra, que Deus é uma pessoa à parte de Jesus, separada. Mas de ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus e nem o verá, que Deus é invisível. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Mas Jesus está dizendo: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E diz: e já desde agora, deste momento em diante, o conheceis e o tem visto. Está dizendo que as pessoas agora podem ver Deus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Então, veja bem, Deus é invisível. Êxodo 33, versículo 20 a 23 diz assim: e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, e disse isso a Moisés: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar por ti-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu
tirado a minha mão, me verás pela costa, mas a minha face não se verá. Então, eu não creio que Moisés viu a Deus aqui. Eu creio que Moisés viu uma teofania, porque no Velho Testamento Deus, todas as vezes que se apresentou ao homem, foi em forma teofânica. A Abraão como Melquisedeque, a Moisés como sarça ardente, também como coluna de fogo, a Gideão como um anjo que tocou com o cajado ali, que fez aquele teste, como nós sabemos. Mas isso não era Deus, porque Deus é Espírito. E se isso era Deus, se Moisés viu Deus aqui nessa passagem, então João mentiu quando ele diz em João 1,18 assim: Deus nunca foi visto por alguém. Veja, olha, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, eu não creio que Deus seja uma pessoa como mostra esta figura aqui que nós estamos vendo, o velhinho de barba branca, um homem. Eu não creio. Eu creio que Deus é Espírito e que é invisível. Eu creio que se nós quiséssemos chegar aos céus, quiséssemos ver Deus, nós íamos ver Jesus, até porque ele mesmo disse a Filipe disse: mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco e tu não tem me conhecido, Filipe? Veja bem, 1 João, primeira epístola de João 4, versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Quer dizer, ninguém jamais viu a Deus. E quando ele escreveu isso aqui, já tinha ocorrido aquele caso de Moisés, que Moisés viu Deus pela costa. Então ele não viu Deus, ele viu uma forma teofânica, com certeza. 1 Timóteo 6,16 diz: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, inclui Moisés, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17. Então, Deus é invisível. Creio também que Deus é Espírito. São João 4,24 diz: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. É verdade. Deus não é um velhinho da barba branca, o Pai. Estou me referindo ao Pai, certo? Colossenses 1,14 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, inclusive o homem, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eu creio que Jesus é Deus, esse Deus que ele desceu e se fez carne. Não é outra pessoa, mas o próprio Deus que desceu e criou um corpo e habitou dentro. Jesus é Deus. João 14, São João 14, versículo 7. Veja bem, diz assim: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Quer dizer, se você conhece Jesus, conhece o Pai dele, porque ele é o próprio Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Ora, ninguém jamais viu a Deus, mas aqui ele está dizendo que quem está vendo ele está vendo Deus, que é o Pai. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou, olha o que ele diz, estou. Ele não disse assim, o Pai está, mas ele diz: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 8,57. Os judeus, os fariseus, ficaram perplexos ao ver Jesus dizer que antes que Abraão existisse ele era. Ele diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E os judeus disseram assim: tu não tens 50 anos e diz que viu Abraão? E Jesus disse: antes que Abraão existisse eu sou. Ele não está dizendo aqui que ele era uma das pessoas da Trindade, ele está dizendo que ele era o próprio Deus, e os fariseus não podiam captar isso. Veja bem, São João 8,57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. Se você for ver
ler lá na sarça ardente, quando Moisés perguntou, se perguntarem os israelitas que Deus me enviou a vós, que direi eu? E Deus disse, diga que o eu sou o enviou a vós. Era Jesus em forma de Espírito, era o Deus Espírito, Deus Pai em forma de Espírito. Não há Deus fora de Jeová. Vamos ver isso? Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, eu sou e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. O verso 8 diz, não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Olha a pergunta, existe uma outra pessoa? Existe três pessoas distintas? Não, ele está perguntando. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça, pelo menos até que Jeová saiba, né? O verso 24 de Isaías também diz, assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Veja, ele sozinho espraiou os céus e a terra, e será que ele não fez o homem também sozinho? Inclusive, isso aqui é para Gênesis 1:26, a resposta de Gênesis 1:26, né? Isaías 45 agora, no versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Verso 6 diz, para que saibas desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. O verso 12 diz, eu fiz a terra e criei nela o homem, eu criei, não as três pessoas, veja bem, eu fiz a terra, o verso 12 de Isaías 45, eu fiz a terra e criei nela o homem. Não, ele não diz, nós criamos o homem, eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus. Claro que nesse tempo ele não tinha mão de carne e de osso, porque ele era espírito, mas ele está dizendo do poder dele, a destra dele, e a todos o seu exército dei as minhas ordens. O verso 21 de Isaías 45 diz, anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou porventura? Não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Agora Jesus é o Salvador, e ele está dizendo que não há outro Salvador senão ele. É claro, ele é Jesus no Velho Testamento. Ele era o Salvador e é até hoje. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Preste atenção nessas palavras. Isaías 46, verso 9 diz, lembra-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. As outras duas pessoas da Santíssima Trindade, segundo a tese da Trindade, diz que são todos iguais, semelhantes, mas aqui diz, não há outro semelhante a mim. Bem, agora vem a pergunta, a quem Jesus orava então? Nós encontramos diversas vezes na Bíblia Jesus orando. E por que ele orava? Se ele era o próprio Deus, ele não podia orar, né? Bem, vamos aqui, Jesus, quando veio ao mundo, ele tomou a forma de ser humano, e quando ele tomou a forma de ser humano, ele tinha que viver como ser humano. Vamos ver isso? Vamos ler aqui Filipenses 2:5. Filipenses 2, versículo 5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, veja bem, ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, deixou de lado a sua divindade, tomando a forma de servo, tomou a forma de servo, se fez como se fosse servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por isso ele tinha que orar, porque quando ele veio ao mundo, se tornou carne, Deus Filho, ele tinha que dar exemplo para nós, ele tinha que tomar a forma de homem, então ele tinha que orar como homem, tinha que adorar como homem, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Estou lendo Filipenses 2:5, certo? Então, Hebreus 2:7 até o 9 diz, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, o constituíste sobre as obras de tuas mãos, todas as coisas que
lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhes não esteja sujeita. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, para que ele morresse, para que ele provasse a vida humana, para que ele pudesse nos julgar. Ele tinha que se tornar humano, e quando se tornou humano, por isso ele orava. E para você ver, quando ele estava no barco, que o mar se agitava, e os discípulos disseram: o mar se agita. Enquanto ele dormia, ele estava totalmente em forma humana, porque Deus não dorme. Mas quando os discípulos chamaram ele, que ele se levantou e disse: mar, te acalma, e que o mar se acalmou, então agora era a forma de Deus. Ele toma agora a própria forma do Pai, porque um homem não pode acalmar o mar, só Deus pode acalmar. Hebreus 2, 14 e 18 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitou à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Tinha que ser semelhante a nós, tinha que se tornar homem, para ser misericordioso e fiel. É Deus se tornando homem, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados dos povos, ou do povo. Veja bem, ele se tornou homem. Ali no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo aparece em forma de pomba, e que uma voz fala do céu, aquilo simplesmente é Deus, Jesus testificando dele mesmo, mostrando que ele era o Messias. Para provar que o Messias estava na terra, uma voz precisava ecoar do céu. Jesus Cristo, sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo. Como Deus, ele é onipresente e onisciente. Em sua onipresença, ele pode estar no céu e na terra, no mesmo lugar. Inclusive, tem uma escritura que ele diz: ninguém subiu ao céu senão que do céu desceu o Filho do Homem que está no céu. Quer dizer, ele estava na terra dizendo que estava no céu. Isto é onisciência, meu amigo, ou melhor dizendo, onipresença. Jesus na terra dizendo que está no céu. Portanto, quando a voz ecoou do céu no batismo de Jesus, isso não declara que tinha outra pessoa no céu, não, tá? O Filho do Homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu senão que do céu desceu o Filho do Homem que está no céu. Mateus, vamos aqui, a Trindade requer 2 Espíritos e 2 Pais para Jesus. Eu vou mostrar isso através da figura. Se existe uma Trindade, então Jesus teve 2 Pais. Veja bem, se isso aqui é Deus, aqui está Deus nessa explosão, e aqui em cima está o Pai, então Jesus tem 2 Pais, porque Deus é Pai de Jesus, certo? Então, se existe uma Santíssima Trindade, Jesus teve 2 Pais. Da mesma forma, 2 Espíritos. A Bíblia diz: há um só Deus e um só Espírito. Se este aqui é o Espírito, como nós vemos aqui, se este aqui é o Espírito, aqui no canto inferior direito, e se esse Deus é Espírito, a Bíblia diz: Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito, é verdade. Então são 2 Espíritos, meu amigo, e a Bíblia diz: uma só fé, um só Espírito, certo? Para você ver como a Trindade, ela não bate com a Bíblia. Veja bem, em Efésios 4,4 diz: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança de vossa vocação. Efésios 4,4. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ela ficou grávida do Espírito Santo. Veja bem, ela ficou grávida deste aqui, do Espírito Santo. Então o pai deste menino é este aqui. Então, quando eles dizem que Deus é um outro Espírito e Deus é o Pai de Jesus, então ele tem 2 pais. O Pai de Jesus é o Espírito Santo. Neste caso, este Espírito Santo veio sobre Maria e gerou uma carne humana chamada Jesus. E este Espírito Santo habitou neste Filho. Então não tem como haver uma Trindade. Não existe isso na Bíblia. Vamos aqui. São João 4,24, versículo 24 diz: Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade.
Então, agora você já viu aqui o conceito da Trindade. Agora eu quero mostrar para vocês, aqui nesta figura, eu creio no Espírito Santo, mas eu creio que quando a pomba desceu no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu em forma corpórea, mas eu não creio que o Espírito Santo seja uma pomba. Simplesmente a pomba apareceu porque Jesus era o Cordeiro de Deus, mas Jesus também não é um cordeiro animal. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, isso tipifica porque era um cordeiro que eles sacrificavam, e Jesus era quem ia ser sacrificado por os nossos pecados. Mas Jesus não é um cordeiro animal. Se você chegasse no céu perguntando pelo Cordeiro de Deus, você ia ver Jesus, esse Jesus mesmo. Você não ia ver nenhum animalzinho. A mesma coisa a pomba, certo? Foi a mesma coisa. Esse senhor de barba branca, desculpe eu dizer, mas é uma mentira católica. Não existe isso aqui no céu. Se você chegar no céu e dizer, eu quero ver o Pai de Jesus, Jesus vai responder a mesma coisa que respondeu a Filipe. Ele vai dizer, estou aqui, aqui está, certo? Aqui, esta gravura mostra, vou aproximar para vocês, esta gravura aqui mostra Jesus é pregado na cruz, e por detrás dele, se você notar, tem um velhinho da barba branca, e em cima dizem eles ser o Espírito Santo. Um monte de gente de joelhos chama adoração à Santíssima Trindade. Isso é antibíblico, meu amigo. Agora, o mais surpreendente eu quero mostrar aqui está. Este é o final da coisa. Eu quero chamar a atenção dos protestantes que creem na Trindade. Os católicos já fizeram vocês crerem nestas mentiras não bíblicas, certo? Agora eles vão fazer vocês aceitar isto aqui, veja bem. Já há um boato por aí de Maria Santíssima, a Virgem da Trindade. Eles querem colocar a Virgem Maria na Santíssima Trindade. E aí está a gravura, meu amigo. Olha, protestantes, vocês serão obrigados a crer nisto. A Trindade já é uma mentira. Isto aqui é cada vez piorando. Maria sendo coroada e vai deixar de ser Trindade e virá quadrangulagem. Portanto, meu amigo, eu queria chamar a atenção para que você pudesse ler o que a Bíblia diz. O mensageiro desta era diz que ele estava olhando um passarinho através de um binóculo, e o binóculo estava desajustado, e quando ele olhava ele via 4 passarinhos, mas quando ele regulou o binóculo ele viu que era só um passarinho. Talvez você está vendo 3 deuses no céu porque você está olhando através de um binóculo eclesiástico de religião. Mas quando você olhar através do binóculo da Bíblia, do jeito que a Bíblia diz, você verá que é só um. Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e nelas cuidais de vida eterna. Jesus também disse, a quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre. Você tem que crer em Jesus como diz as Escrituras e não como diz as religiões. As Escrituras não falam em Trindade. Moisés não ensinou os israelitas nada sobre Trindade. Portanto, meu amigo, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 manifestações de um mesmo Deus. Eu sou motorista, sou motociclista e sou vendedor, mas eu não sou 3. Eu sou uma só pessoa. Jesus foi Pai, Filho e Espírito Santo. Foi lírio do vale, rosa de Saron, estrela resplandecente da manhã. Foi o alfa, foi o ômega. Mas ele não é 10, nem 20, nem 30 pessoas, nem 3 pessoas. Ele é um Deus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Que Deus abençoe a todos quantos ouvirem este vídeo e assistirem.